frente C, aula 10. Dando continuidade aqui ao reino animal. Agora a gente entra no filho dos plateumintos, que são os vermes achatados dorso-ventralmente. Eles parecem uma fita fina que enrola no seu intestino, como é o caso das tênias. Nesse primeiro slide eu tenho algumas imagens, né, de plateumintos, as planárias lindas do mar, elas são bem lindas, bem coloridas, em contrapartida as terrestre úmido e água doce, elas não são tão bonitas como as marinhas. O xistossoma e as tênias, que nós vamos estudar ao longo dessa aula. Aqui nós vamos ver as características principais dele. Como eu já falei, eles têm o corpo achatado dorso-ventralmente, então eles parecem uma fita. E na escala evolutiva, eles apresentam pela primeira vez simetria bilateral, que é emitir um raio imaginário e obter partes simétricas desse animal. Eles têm região cefálica, são os primeiros animais a apresentar isso. E eles são triblásticos, eles têm a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Eles são acelomados, eles são maciços, eles têm secreção por solenócitos ou células flamas. Planária, se não me engana, você excreta por células flamas, adoro. E eles são protostômios, ou seja, o blastóporo dá origem à boca. Eles têm um nervoso ganglionar, que ele tem duas células nervosas gigantes na região cefálica, e eles não têm esqueleto, não têm respiratório e não têm circulatório. Aqui ele fala de algumas características que tem nele. O sistema tegumentário, a pele. Eles têm uma pele que protege esse organismo e ajuda na locomoção. É uma musculatura desenvolvida também que eles têm, justamente para sustentar esse animal. Tá? Sistema digestório, coloquei aqui no superior direito, né? Eles têm digestório incompleto. O que quer dizer isso? Eles têm buraco de entrada, mas não tem buraco de saída. Agora, no caso dos cestódios, que são as tênias, eles não têm essa característica desse tubo. Eles vão acontecer tudo pela pele, absorver os nutrientes através dessa pele. Então, eles não têm, ele é uma exceção, essa classe dos cestódios. Aqui eu coloquei as 3 características evolutivas desse animal, que são os primeiros animais a apresentar simetria bilateral, a apresentar 3 tecidos embrionários, a ecto, a endo e a meso, e os primeiros animais a apresentar a região cefálica. A planária tá aí, bem fofa, adoro ela. Aqui são as 3 classes do filho dos plateumintos. A classe dos turbelários, eles são de vida livre, eles não nos causam doença, que são as planárias. Adoro esse nome aí, ó, Dugésia tigrina. A planária ela pode viver no ambiente terrestre úmido, água doce ou mar. Como eu já havia falado, as planárias de água doce, elas são bem mais lindas do que as demais. Agora, a classe dos trematódios são parasitas. Nós temos o xistossoma, que causa barriga d'água em humanos, e nós temos a facíola, que causa barriga d'água em carneiros. Tem casos registrados de humanos com barriga d'água causada por facíola, mas é bem pouco. Geralmente, usualmente, a barriga d'água em humanos é por causa do xistossoma. E os cestódios, que também são parasitas, que são as tênias. A gente vai trabalhar basicamente com a tênia do porco, que tem como HI o porco, que é a tênia sólio. Nós vamos trabalhar com a tênia saginata, que o HI é o boi. E a tênia equinococcus granulosos, que tem como hospedeiro intermediário o carneiro. E parasita os cães. Aqui eu mostro para vocês a classe turbelária, coloquei aí para vocês a planária, a classe trematóda, que são os trematódios, que é o caso do xistossoma e da facíola, e os cestódios, que são as tênias. Aqui eu coloquei para você a tênia sólio, que é essa que tem essa coroa de espinhos aí, o rosto, a tênia saginata, que só tem as ventosas, e a equinococcus granulosos, que é a tênia do cachorro, cujo HI é o carneiro, e essa tênia também tem o rosto ou a coroa de espinho, só que ela é bem pequenininha. Enquanto a tênia sólio já leva alguns metros, a saginata um pouco mais, a tênia do cachorro ela é bem pequena. Então, nós vamos começar pela classe dos turbelários. Planária, se não me engana, você excreta por células flamas. Então, tem cerca de 3.000 espécies, terrestre, marinho e água doce. São animais geralmente pequenos, eles têm vida livre, eles são carnívoros, comem também matéria orgânica em decomposição, carniça. E quando a gente quer capturar a planária na água, no corguinho lá, a gente leva um pedacinho de fígado cru
e aí você acaba capturando ela e traz para a gente fazer alguns experimentos legais até, que é como o caso como ela tem os gânglios cerebrais. A gente tem um experimento que a gente coloca ela numa placa de Petri com água, pega uma haste flexível com ponta de algodão e passa na planária. E ela gosta. Aí você troca esse objeto por um objeto pontiagudo, um bisturi, por exemplo. Aí ela vai em direção àquele bisturi, achando que é aquela haste com algodão. Só que quando dói, ela não gosta. Então isso já mostra duas coisas. Que ela tem um sistema nervoso, que são os gânglios cerebrais e um cordão nervoso pelo corpo, e os ocelos não são olhos, porque quando você troca de novo esse objeto pontiagudo pela haste com algodão e vai em direção a ela vai nadar contrário a você. Então mostra que os ocelos, eles não são olhos, eles são fotorreceptores. Tá? Então é bem legal esse experimento que a gente faz em laboratório com as planárias. As planárias são hermafroditas, mas elas fazem reprodução sexuada e assexuada também. Então aqui eu tenho a célula flama, o circulatório ausente, o digestório tem boca, mas não tem buraco de saída, né? Ela tem um epitélio ciliado e tem um muco, ela é meio gosmenta, mas ela não queima, ela não faz nada. Ah, mas ela é carnívora. Ela é carnívora, mas ela vai comer ali alguma coisinha do meio ambiente dela e não é você, né? Ah, ela gosta de carniça, deixa ela lá. Ela é bem querida, ela não causa nenhum tipo de doença. É lógico que todo animal que vive na natureza a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, mas ela não é parasita, tá? Aqui mostra a diferença entre o ocelo e a aurícula, né? O ocelo é aquilo que eu já te falei daquele experimento lá, que a gente passa a haste de algodão e depois troca por um objeto pontiagudo. A haste ela gosta, o objeto pontiagudo não, então já mostra que ela já tem um sistema nervoso, né? Ela já reage a um estímulo bom ou um estímulo ruim. Ela tem uma boca projetada para fora, né? Eu acho ela bem fofa, né? E as aurículas, né, que são quimiorreceptores. Enquanto que os ocelos são fotorreceptores, as aurículas são quimiorreceptoras. Então, ela vai percebendo tudo que está no meio dela através dessa química, tá? Ela é bem bonitinha, aí tem a planária aí do superior direito, mostrando o sistema excretor e mostrando o sistema nervoso dela, que são 2 gânglios cerebrais com cordão nervoso do lado direito e do lado esquerdo, percorrendo todo o seu corpo. Tá? É o que eu falei para vocês, elas são hermafroditas, mas elas gostam de realizar a fecundação cruzada. Por quê? Porque a fecundação cruzada, ela permite que aumente a variabilidade genética, e isso é interessante para um ser vivo, né? Para poder tornar ele mais apto a sobreviver no meio. Então, elas fazem essa cópula, onde elas trocam os espermatozoides, forma-se um casulo, desse casulo já nasce uma planarinha bem bonitinha, que só falta ela crescer. Tá? Então, desenvolvimento direto aí não tem larva, já sai um bichinho pronto. Elas também se reproduzem de forma assexuada, tem a regeneração, onde você pode cortar a planária em pedaços, em segmentos, e cada segmento desse vai dar origem a um novo indivíduo, a uma nova planária. Ou a esquizogênese ou laceração, onde ela vai estrangulando até soltar um pedacinho. Esse pedacinho que ela solta acaba também se tornando um novo indivíduo. Eu adoro as tirinhas sobre planárias. Tem 1 zilhão de tirinhas sobre planárias. Eu coloquei só algumas, para você ver como as planárias, elas são queridas pelos biólogos. E elas vivem caindo em vestibular. E as tirinhas são inúmeras. Eu escolhi só algumas para vocês, né? Para vocês darem uma olhadinha. Essa do Jedi eu adoro, né? Adoro. E aqui tem a planária, que é como fala, gente? Mágica, né? Muito legal. E aqui o Rei Salomão também adora. Aliás, eu adoro todas as tirinhas de planária. Essa também do oftalmologista, né? Dela, na verdade, ela não tem. Isso faz uma alusão aos seus ocelos, que não são olhos, né? São fotorreceptores, e é bem legal. Gente, não se esqueçam. Permaneçam em suas casas, tomem cuidado. Saiam só se for extremamente necessário. Força, foco e fé. Eu tô aqui para atender vocês a qualquer momento. Não se esqueçam que vocês precisam de muita disciplina, de muito empenho, porque esse momento que a gente está vivendo agora é totalmente diferente dos anteriores. Mas vamos tirar muito proveito em cima disso.
Assistam as videoaulas, venham falar com a gente, tirem suas dúvidas, nem que seja para vir no chat ou na sala virtual, para dar um oizinho, para dar um tchauzinho, e eu tô morrendo de saudades de vocês. Bebês, não esqueçam que eu amo muito vocês, tô com muitas saudades.